da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que trata: honrai vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não julgueis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. São Marcos 10, versículo 19, Lucas 18, versículo 20 e Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai a vosso pai, a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse texto, ele não tem assinatura, então eu vou considerar como comentário do próprio Kardec. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para analisar-lhe causas e efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos, desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, ou destes, mais avançados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas alguns destes, mais avançados que outros, é permitido entrever a verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, de injúrias. Não há caridade sem os ódios. Não há caridade com os ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas ante essa visão que sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com ele de que se abdicarem de si mesmos, sobretudo de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses
infortunados, está abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram os bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação, de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daquele no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência, pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento, seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado, vossa falta, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança que de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não, é o acaso que o fez assim
e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, a amar e bendizer. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, a amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é fácil, como o podeis crer, não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Ingratidão, gratidão, louvor, júbilos de reconhecimento. A ingratidão dos filhos, ou seja, de nossos tutelados do coração, nos lembra a nossa filiação divina. Quem somos? De onde viemos? Que escolhas fizemos para estar onde estamos? Somos os construtores, os artífices e os herdeiros de nossas próprias decisões, eleições, escolhas, vivências. Temos dentro de nós mesmos a bússola divina, uma chama peregrina, um imã que nos permite apontar sempre para o mais além,
para a próxima etapa, para o melhor possível de onde estagiamos. Mas nos distraímos, porque afinal de contas, todos somos co-criadores, todos temos o nosso cabedal de conquistas, os nossos pendulicários, as nossas bijuterias, esquecendo desse fluxo divino que busca a origem, que busca a fonte de onde emanou essa fagulha, essa chama que arde em nós. Nos distraímos, olhamos ao redor. É como um motorista desatento à estrada que começa a olhar pelo retrovisor, pelos espelhos laterais, mais do que para o painel da frente, para o para-brisa. Ele começa a olhar as estrelas que passam, as nuvens que passam, os outros veículos, e muitas das vezes desvia da meta, desvia da trajetória por distração. E essa distração tem um preço. Quando nós estamos num veículo em movimento, ou seja, estamos estabelecendo para nós uma meta de rapidez em relação à distância. Isso exige um cuidado maior, uma perícia, uma habilidade. E essa habilidade, ela exige cautela, exercícios. O nosso mundo íntimo, ele é uma construção de várias inteligências. Uma inteligência cognitiva, que está na observação daquilo que está ao nosso redor. Antes dessa inteligência cognitiva, nós temos a própria presença de Deus através dos instrumentos que nós chamamos de instinto, que nos fala a hora de nos alimentarmos. Mas alimentarmos de tal ou qual maneira, com o tempo, a gente aprende a selecionar aquilo que nós vamos alimentar. Mas nós sabemos o alimento que deve ser consumido. Se você pegar um papagaio, qualquer tipo de bichinho, ave, animal, inseto, muitos saem do ninho já procurando o alimento no lugar certo. Dizem que os papagaios da Amazônia, eles se alimentam de uma determinada semente que é ácida, que provoca dores, talvez até a morte, e depois eles vão procurar um tipo de barro nas paredes, né, escarpadas do morro, para cortar aquela acidez. A gente vê pássaros de todos os tamanhos, formas, matizes, e cada qual busca o seu alimento. Alguns acompanhados dos pais. Insetos, por exemplo, não estão acompanhados dos pais, eles já nascem e vão procurar o seu alimento, sem ter tido aula. Determinadas borboletas são desovadas em algum lugar, depois, quando atinge o período da maturidade, elas migram para onde os seus pais
viajaram antes. E isso sem ter tido aulas de voo, sem ter tido aula de direção para onde sequer conheceram os pais, muitas das vezes, que ele bota ali o ovinho, ele desenvolve, se alimenta e vira borboleta e sai, né? Tem uma borboleta que ela atravessa uma grande região alagada para ir lá num ponto que os seus antecessores também foram. Quem ensinou isso para eles? Um salmão. Salmão, ele sobe, desova, o rio carrega e de repente eles retornam por aquele mesmo... muitos morrem. Depois que desovam, aquela geração morre. Muitas das vezes servem de alimento para os que vieram através das suas ovas, né? E aquelas ovas desenvolvem, se transformam, amadurecem sexualmente e fazem o mesmo percurso. Quem deu essa direção? Então, nós estamos dizendo que o instinto, então, é a mão de Deus, é a voz de Deus, conduzindo todos os seres para que se encontrem no espaço a eles reservado. E cada um de nós temos o nosso espaço. Cada um de nós temos o nosso espaço. E o nosso melhor a ser feito está na decisão. A gente sabe da proposta. O Senhor da vida tem muitos e muitos jardins, e nós somos flores colocadas aqui e ali, e devemos florescer nesses jardins, nesse espaço, né? Nesse tempo, espaço, e nos meios. Nós vemos verdadeiros gênios da pintura, da arte, da cenografia, de todos os meios, pessoas que enriqueceram saindo da miséria extrema, médicos, pessoas que modificaram o mundo, nasceram na extrema dificuldade, sobreviveram a tudo aquilo, certamente com o apoio de um ou de outro, o anjo da guarda, vamos dizer assim, materializado, que é a mãe, o pai, o ente querido, ou uma alma boa que se apiedou daquilo. E cada um de nós tem que dar a sua cota de trabalho. João Henrique Pestalozzi, na Suíça, montou um instituto chamado Instituto Yverdun, um instituto que acolheu Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que foi o autor dessa obra. Posteriormente, ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, que é um nome que ele teve quando ele viveu nas antigas Galhas, na Gália Francesa, e ele tinha esse nome, Allan Kardec, em homenagem a uma encarnação anterior, né? Primeira informação que ele teve de um amigo daquela época, né, que estava ali se comunicando, ele usou esse nome que o amigo Zéfiron, que é o comunicante, passou para ele, e ele usou esse nome. Meu nome agora é Allan Kardec. E além de ser uma homenagem, né, a esse processo evolucionário que todos nós somos investidos em várias fases, e aproveitando o melhor possível cada uma dessas fases, e ao mesmo tempo para que a obra doutrina espírita florescesse por si só, quem abrisse esse livro e lesse, se convencesse pelo que está lendo, pela importância, pela profundidade, pela justeza, pela capacidade
de convencimento e de, de comprovação, vamos dizer assim, do próprio material que a pessoa está estudando. Ele escreveu 5 livros. Esse é um deles, Evangelho segundo o Espiritismo, né? O primeiro deles foi chamado Livro dos Espíritos. E ele escreveu outros livros, que a gente chama de O Pentateuco, 5 livros. Separado disso, ele escreveu uma revista durante aproximadamente 13 anos, quase 13 anos, vamos colocar 13 anos, que chama A Revista Espírita. É através da Revista Espírita que ele trocava ideia, como se fosse um jornal no qual ele apresentava as suas pesquisas e recolhia, né, informações de vários grupos espíritas, mostrando o que é que estava acontecendo aqui e ali, e ao mesmo tempo fazendo oportunidade de confrontamento, de comparação, de ver a universalidade daquilo que ele estava tendo em loco, onde ele estava vivenciando, né? E o que acontecia em outras regiões do planeta. E essa situação de filiação, aí a gente está aproveitando para falar da nossa filiação divina. Qual a grandeza que se tem quando a gente agradece, né? Quando a gente retribui em amor o amor que nós recebemos. A gente fica com a alma aberta. Se pudéssemos fazer uma comparação, só o ignorante acha que sabe tudo. Só o ignorante acha que tem todas as respostas. O sábio, ele sabe que nada ou muito pouco ele sabe, que quanto mais ele estuda, mais perguntas, mais ampla se torna a sua consciência do não saber. Sócrates, uma vez, aproveitando a informação mediúnica, né, que é no santuário de Delfos, a pitonisa de Endor, ela foi questionada pelos sábios, pelos gregos da época, quem é o homem mais sábio? Tudo se perguntava lá. Inclusive um grande rei, né, não sabendo o que fazia para resolver um problema de invasão que ele teria, se eu não me engano ele chamava Ciro, ele fez uma experiência fantástica. Ele era místico, né? Ele acreditava nos valores espirituais, mas ele não sabia em quem confiar. É a história, em quem a gente confia, né? Como médico, como intermediário, como pessoa que... Então ele disse o seguinte, disse para os seus embaixadores, vocês vão procurar em todos os locais onde existem médiuns, pitonisas, pitons e outros nomes que eram para esse tipo de fenômeno, que a pessoa era intermediário entre os chamados vivos no corpo e vivos fora do corpo, e perguntou o que é que o rei está fazendo agora. E cada um dava uma resposta diferente. A pitonisa de Endor, né, ela disse que estava vendo o rei entrando no subterrâneo, pegou uma tartaruga e cozinhou, com palavras mais detalhadas, mas basicamente é isso. E foi a resposta mais estranha, que era a única resposta que coincidia, porque ele próprio improvisou aquele tipo de situação na hora, no momento em que ele mandou os seus mensageiros perguntarem para a pitonisa. Ele fez uma preparação de quase 2 anos para esse tipo de empreitada. Então foi a primeira pessoa que fez uma experiência científica quando a mediunidade funciona. E no meio de tantas e tantas, apenas a pitonisa de Endor, né, santuário de Delfos, respondeu corretamente.
Foi lá que Sócrates também buscou seus conhecimentos. E ele trouxe dois basilares para a vida dele. Conhece-te a ti mesmo. E apenas o suficiente, apenas o necessário. Nem mais e nem menos. E aí o Ciro foi perguntar para Pitonisa o que ele deveria fazer para vencer a guerra, porque... E aí me parece que ela aconselha, ao invés de usar cavalos, usar camelos, né? E aí ele venceu a guerra contra os seus oponentes. Mas a ideia que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: ser grato com os pais, ser gratos com o Pai do céu, ser grato com o nosso irmão mais velho Jesus, ser grato com os nossos amigos, ser grato com as pessoas que confiam em nós, ser grato às pessoas que têm empatia pela gente, que não gostam da gente, a gente não sabe nem porquê, também são nossos mestres. Ser grato a tudo, porque senão a gente faz igual o ignorante, o bestão que se acha que é sábio, e o que ele faz? Perde a oportunidade de aprender na luz dos outros, na experiência dos outros, na vida dos outros. Né? Vamos fazer um segundo bloco, porque já deu meia hora aqui.